Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo desta sexta-feira. Veja agora os destaques de hoje. Sexta-feira de greve, rodoviários cumprem promessa e cruzam os braços em São Luís. Esses ônibus do sistema semi-urbano não estão entrando nos terminais de integração da capital maranhense. Prefeito Eduardo Braide politiza a greve da entrada em representação criminal na Polícia Federal. Com pedido de instauração de um inquérito policial para apurar as causas das greves de ônibus em São Luís. Sindicato dos Empresários rebate. Tribunal de Contas do Estado vê indícios de irregularidades em pedidos de verba de prefeituras para desastres no Maranhão e envia caso ao Ministério Público Federal. Fórum debate avanços para o setor da assistência técnica rural. A assistência técnica sai daqui hoje fortalecida, com novos contratos assinados, prêmios entregues e conhecimentos compartilhados. E você vai ver também. Já tem São João batendo a porta. Tudo isso e mais, agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. Boa noite para você. Sexta-feira amanheceu sem ônibus do sistema urbano aqui em São Luís, uma nova greve que já vinha sendo anunciada. Os rodoviários cumpriram a promessa, cruzaram os braços aqui na capital, o sistema semi-urbano fez o repasse e os ônibus circularam. Os ônibus do sistema urbano de São Luís não estão circulando nesta sexta-feira, conforme havia sido anunciado pelo Sindicato dos Rodoviários do Maranhão. O movimento de suspensão das atividades ocorre pelo não pagamento do salário, com reajuste de 5,5% para a categoria, que foi determinado pela Justiça, já que não houve acordo com o Sindicato dos Empresários. Simplesmente não pagaram os trabalhadores desde o dia 20 de fevereiro, que já era para ter pago com aumento, desde o dia 20 de fevereiro, olha só. E de lá para cá nós viemos avisando, mandando os advogados mandando os advogados informações para os órgãos competentes, onde foi decidido as coisas, tá bom? E daí para cá, chegou dia 6, não pagaram também com aumento. Não pagaram com aumento também, tá? Então, os empresários parece que estão acima da lei. Apenas os coletivos do sistema semi-urbano que atendem linhas para bairros de São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar saíram das garagens nas primeiras horas do dia. Isso porque houve o pagamento do salário reajustado. Mesmo em operação, esses ônibus do sistema semi-urbano não estão entrando nos terminais de integração da capital maranhense. Situação que já foi registrada em outros momentos de movimento grevista da categoria dos rodoviários. Por conta disso, os usuários tiveram que enfrentar longas esperas, ônibus mais lotados do que o habitual e até a chuva, em muitas paradas sem um abrigo adequado. É bem complicado, mais de 1 hora de trânsito. Eu saí de casa às 7 horas, 8 horas, já está dando 10 horas para chegando aqui. Então é bem complicado essa greve que muda toda a nossa rotina, a gente tem que dar mais com chuva, piora mais ainda a situação. Só quem sofre somos nós, porque eles nunca dão um jeito, toda vez esses vão faltando, nunca eles dão um jeito, nós é que sofrem. Eu vim de carrinho, agora eu vou para casa, sabe Deus que hora eu vou chegar em casa. Vim de ônibus, né, mais lotado, né, porque tá passando só o centro urbano, né, tá passando mais lotado de gente. A senhora subiu, quase caiu, porque não tem como gente mais. Isso é falta de vergonha, né, entendeu? Infelizmente, a gente não tem para quem correr. Infelizmente, e chovendo assim é pior mais ainda. A greve estava prevista inicialmente para esta quinta-feira, mas o Sindicato dos Rodoviários remarcou o movimento por orientação do seu departamento jurídico. Então, nesse caso aí, são duas pontas mais sensíveis. Os rodoviários que não recebem, trabalham e não recebem de forma correta, e os usuários que acabam não tendo o serviço e pagando mais caro pelo transporte alternativo. E o prefeito Eduardo Braide politizou a greve e deu entrada em uma representação criminal na Polícia Federal. Acabo de sair de uma reunião aqui na sede da Polícia Federal e já dei entrada em uma representação criminal com pedido de instauração de um inquérito policial para apurar as causas das greves de ônibus em São Luís. Exatamente porque a gente tem uma possibilidade de cometimento de crime contra a organização do trabalho, além de deixar milhares de pessoas ao mesmo tempo sem ter o direito de ir e vir, descumprimento de decisões judiciais
toda essa questão, que eu tenho confiança na Polícia Federal, que fará a investigação e, ao final de tudo, vai apurar e apontar o que está por detrás das greves de ônibus em São Luís, para que nunca mais São Luís volte a ser refém dessa situação. O SET negou o prefeito, os sindicatos rodoviários, empresários, na verdade, emitiu uma nota. O Sindicato das Empresas de Transporte disse que o subsídio pago atualmente pela Prefeitura de São Luís ainda é o mesmo de janeiro de 2024, mesmo com 2 reajustes salariais concedidos aos trabalhadores rodoviários e aumento em todos os outros custos do serviço. Ainda segundo o SET, na Justiça do Trabalho, não houve acordo, pois a SMTT nem teria comparecido às reuniões. Em decisão proferida hoje, o desembargador Francisco José de Carvalho Neto, do Tribunal Regional do Trabalho, da 16ª Região, determinou a redistribuição imediata de uma ação cautelar movida pela Prefeitura de São Luís. O objetivo do município é acabar, então, com a paralisação do sistema de transporte coletivo iniciada pelos rodoviários nas primeiras horas de hoje. A gestão Eduardo Braide ajuizou uma ação cautelar, antecedente contra o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Maranhão. O Sindicato das Empresas também entrou e os consórcios que operam na capital. Uma ação que a gestão municipal solicita a concessão de tutela de urgência para evitar a deflagração, então, do movimento paredista. Uma declaração prévia de abusividade da greve, uma manutenção também integral da frota ou, alternativamente, que dê um percentual mínimo elevado de veículos em circulação para garantir o atendimento à população. Ao analisar o pedido, o desembargador Carvalho Neto destacou que, por se tratar de um conflito coletivo de trabalho e envolver o direito de greve, a matéria atrai normas regimentais específicas. A gente gira com informação, ainda falando sobre a questão agora de consumidor, voltada a um ranking das empresas com maior reclamações em 2025. O Procon do Maranhão divulgou o ranking das empresas com maior número de reclamações registradas em 2025 no Maranhão. Os dados mostram também o número de atendimentos e quantas tiveram solução. É importante que o consumidor ele traga os documentos que demonstrem a titularidade, que ele é o titular daquela reclamação, ele traga um comprovante de residência, porque é importante que o PROCON ele tenha legitimidade para atuar só no PROCON do Estado do Maranhão. Então, comprovante de residência e traz qualquer tipo de print, qualquer tipo de captura de tela que demonstre o prejuízo que ele teve na relação de consumo. Entre as empresas mais reclamadas estão planos de saúde, concessionárias de energia, operadoras de telefonia, bancos e lojas do comércio. O levantamento ajuda a ampliar a transparência nas relações de consumo. O PROCON orienta que o consumidor registre a reclamação sempre que se sentir prejudicado. No caso de denúncia, o consumidor que tiver qualquer prejuízo e envolva uma relação de consumo, ele deve buscar o PROCON para formalizar sua reclamação, mas se ele não quiser ir na nossa unidade presencialmente, temos mais 120, ele pode formalizar sua reclamação pelo site ou pelo aplicativo. Isso é muito importante porque esses dados das reclamações, o PROCON faz o acompanhamento desde o início até o fim, exatamente para que a gente possa fazer o ranking das empresas mais reclamadas. E a gente vai para o intervalo, são 6 horas e 14 minutos. A gente vê agora imagens ao vivo da Avenida Castelo Branco, no bairro do São Francisco. Agora são 6h14. Vemos então um trânsito muito intenso no sentido centro, bairro São Francisco. O tempo ainda chega aí de mansinho, no fim de tarde, início de noite, aqui na capital São Luís. A gente volta já já. De volta com o Dizendo Tudo, são 6 horas e 18 minutos. A gente vai direto a Brasília com o Nildo Costa, que tem bastidores do Congresso Nacional nessa sexta-feira 13 para a gente, não é isso, Nildo? Boa noite para você. Boa noite, Daniela Bandeira, boa noite a todos aí do Dizendo Tudo. Realmente uma sexta-feira 13 bem pegada aqui em Brasília, Daniela. Logo no início da manhã, chegou a informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria vindo aqui para o DF Star, o Hospital DF Star, aqui na Asa Sul de Brasília. E aí realmente ele chegou por aqui por volta das 9h30,
deu entrada e ele está aqui internado na UTI após apresentar um quadro de febre alta, queda de saturação e calafrios. Foi divulgado hoje um boletim médico, o único boletim médico do ex-presidente, que diz que ele fez exames de imagens e laboratoriais que confirmaram uma broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. Um dos médicos, né, da equipe que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil Caiado, doutor Brasil Caiado, falou agora há pouco com os jornalistas e disse que o período de internação do ex-presidente vai depender da sua reação aos antibióticos que estão aí no tratamento. Vamos acompanhar. Mas é impossível falar, porque você depende da reação, mínimo do mínimo. Você não sabe se haverá qualquer tipo de complicação. O cuidado ele é intensivo nesse sentido, porque nós temos que nos antecipar a qualquer tipo de probabilidade de complicação. Mas, repito, depende muito da resposta do organismo dele ao antibiótico. Ele ainda continua com o soluço? O soluço é intermitente, vai e vem, vai e vem. Posso complementar minha pergunta? Tá aí, Daniela, o ex-presidente passou mal lá onde ele cumpre pena, na Papudinha, avisou os policiais ali de plantão que chamou a equipe médica plantonista. Aí logo veio para cá, de manhã, né, veio para cá, o filho dele, senador Flávio Bolsonaro, passou por aqui, a informação de que tem familiares, neste momento aqui nas dependências do DF está. Daqui a pouquinho, às 18h30, daqui, portanto, a 10 minutos, a equipe médica do ex-presidente doutor Brasil Caiado, doutor Leandro Echenique e doutor Cláudio Berolini irão conceder uma entrevista coletiva para atualizar a situação do ex-presidente. Eu volto aos estúdios aí com você, Daniela. Nildo, obrigado pelo seu trabalho aí de Brasília. Tem sido fantástico, viu? Muito boa noite. Sextou por aí, né? Sextou. Bom final de semana. O Tribunal de Contas da União identificou indícios de irregularidades em pedidos de recursos federais feitos pelas prefeituras de Carutapera e Lagoa Grande do Maranhão para ações de socorro após chuvas intensas em março de 2024. Por unanimidade, os ministros consideraram a denúncia parcialmente procedente, determinaram o envio de cópia do processo ao Ministério Público Federal do Maranhão para análise de possíveis providências. Segundo o processo, os municípios solicitaram dinheiro de Defesa Civil Federal, alegando que as chuvas teriam provocado diversos impactos na população. Nos documentos enviados ao governo federal foram informados números como 80 pessoas doentes ou afetadas diretamente pelas chuvas, 270 pessoas desabrigadas que precisariam de abrigo público, 1.240 pessoas desalojadas, obrigadas a deixar suas casas. Com base nesses dados, o governo federal chegou a autorizar o repasse de cerca de R$486 mil para o atendimento emergencial à população afetada em Lagoa Grande. Agora vai ser investigado. E olha, o fórum que debate avanços para o setor da assistência técnica rural no Maranhão. Durante 2 dias de programação, cerca de 600 participantes passarão pelo fórum. A ideia é alinhar estratégias e fortalecer o trabalho de assistência técnica que chega diretamente às propriedades rurais do Maranhão. A expectativa é que encontros como este fortaleçam ainda mais a assistência técnica no Maranhão e contribuam para o crescimento do agronegócio no estado. A assistência técnica sai daqui hoje fortalecida, com novos contratos assinados, prêmios entregues e conhecimentos compartilhados. A meta do Senai é continuar transformando a realidade de mais de 10 mil propriedades rurais em todo o Maranhão. Muito importante esse fórum da TEG, onde a gente conheceu aqui os técnicos, né, para poder levar para o nosso município. A gente já teve uma experiência lá também com 2 ATEGs e a gente veio buscar outras alternativas para levar para lá. Eu, como presidente do sindicato, gostei de participar do fórum, porque a gente participou do diálogo, viu as palestras, está acompanhando de perto aqui tudo que está acontecendo, as novidades para a gente levar para o nosso município. O fórum também destacou experiências de sucesso no campo, com a entrega do Prêmio ATEG, que reconhece técnicos e produtores que alcançaram bons resultados nas propriedades acompanhadas pelo programa. Quem executa é o nosso braço de serviço chamado Senar. Ele tem uma importância enorme para os produtores rurais, especialmente os médios e os pequenos produtores rurais. São a eles que a gente oferece capacitação como formação profissional rural
e a gente oferece também assistência técnica. A proposta é ampliar o alcance da assistência técnica e fortalecer cada vez mais a profissionalização da gestão no campo. O trabalho envolve orientação técnica, planejamento da produção, contribuindo para melhorar a produtividade e aumentar a renda das famílias que vivem no campo. E diversas áreas ganharam atenção, como apicultura, fruticultura e piscicultura. A assistência técnica e gerencial do Senar, a TEG, ela trabalha com o intuito de apenas entender a propriedade de uma forma bem geral, não apenas técnica, mas também gerencial. Como assim? A gente trabalha com gestão, entender o produtor, entender a dinâmica da propriedade, entender a necessidade para fazer aquele produtor ganhar em cima da produtividade dele. E hoje foi realizado o segundo dia do Expo Turismo do CEPRAMA, dia de analisar planos, trajetórias para tratar sobre os polos turísticos aqui do Maranhão. No segundo dia da Expo Turismo, maior feira deste segmento no Maranhão, foi realizado um evento para a apresentação do Plano de Ação para a Promoção Internacional do Estado. A Embratur fez um mapeamento dos países que mais buscam destinos maranhenses para que o Estado possa atuar estrategicamente para promover ainda mais os nossos destinos e atrair turistas. Isso é muito importante porque são dados, são pesquisas, são informações importantíssimas para nós, para que nós possamos estar promovendo o destino Maranhão e outros países. Então, justamente nesse momento que nós estamos aqui com todos os polos turísticos para se olhar, para compreender como trabalhar essa política de desenvolvimento econômico e social, de captação também do turista e de olhar como eu faço isso via uma captação estrangeira. Entre os principais atrativos internacionais do estado, destacados pelo plano, estão o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em Barreirinhas, a Cultura de São Luís, a Chapada das Mesas, na região sul do estado, e ainda o Delta das Américas. Nós precisamos ter uma convergência com o que vem sendo trabalhado para o Brasil. Nós não podemos ter a Embratur trabalhando em âmbito internacional com foco em determinados mercados e os estados, as unidades da federação focando em outro. Tem que ter uma convergência, porque isso fortalece o Brasil como um destino e, obviamente, os diversos mercados e os estados vão focar naqueles mercados que são os principais emissores. Quem tem interesse no produto que o Maranhão tem a oferecer? O documento detalha estratégias para ampliar a presença de destinos maranhenses no mercado global de viagens e atrair mais turistas internacionais para a região. Já tem São João batendo a porta. Boi Novilho Branco já se prepara para a nova temporada e comemora a trajetória. O Boi Novilho Branco completa 20 anos de história, celebrando tradição, cultura e identidade no Quilombo Liberdade, lugar onde tudo começou. Fundado em 2 de abril de 2005, o grupo surgiu com a proposta de apresentar diferentes sotaques do Bumba Meu Boi, unindo elementos tradicionais e contemporâneos em suas apresentações. Desde o primeiro ano, o espetáculo trouxe inovações, com a apresentação do alto do Bumba Meu Boi no início das performances, além de coreografias ensaiadas, entrada organizada do batalhão e uma estética que ajudou a renovar as apresentações do boi de orquestra. A Liberdade, ela já tem por tradição um berço de cultura, né? Porque aqui tem muitas brincadeiras, desde o sotaque da Baixada, o sotaque de Zabumba, aqui bem próximo da nossa. Então, quando nós resolvemos colocar o nosso trabalho, nós já víamos de um trabalho anterior, um boi mirim, né? Nós tínhamos aqui dentro da comunidade, era a única brincadeira infantil que tinha. Quando resolvemos colocar o Novilho Branco, que era para completar o conjunto. Tinha Zabumba, Baixada, então vamos fazer a orquestra com tudo misturado. A comunidade abraçou a gente, foi muito lindo, foi muito maravilhoso. E há 20 anos a comunidade continua nos abraçando. E é aqui, no Quilombo Liberdade, que o Boi Novilho Branco inicia as comemorações dos seus 20 anos de história. Um espetáculo que promete emocionar o público, reunindo elementos da identidade cultural do grupo. É incrível, né? A gente saiu de um amor chamado Rosa Branca, que era a nossa paixão, era a quadrilha. Nós tivemos que guardar esse amor e surgiu esse novo amor e a gente foi com tudo. Foi uma emoção muito grande porque tudo foi novo, porque a gente nunca tinha participado de um Bumba Meu Boi. E foi experiência para mim, para ele, para todo mundo. E até hoje a gente tem esse amor imenso, a gente leva a todo mundo. A gente que surgiu, né, aqui da Liberdade, o Boi Novilho Branco, a gente desde criança já dança, já participa da cultura. E aí o Novilho Branco surgiu
para agregar mais jovens e adolescentes na cultura popular. Então, para a gente é muito gratificante ser do Novo Rio Branco e fazer parte desses 20 anos. Ao longo dos anos, o grupo buscou se reinventar, trazendo novidades para as apresentações sem deixar de lado os elementos tradicionais da cultura popular. Entre o destaque do espetáculo estão as indumentárias, as coreografias e os quadros que valorizam as origens indígenas. Representar a cultura do Maranhão, que é muito forte em São Luís, que é o Bumba Boi, e fazer Catirina há 20 anos é muita gratidão, onde eu fui escolhido pela primeira vez para me fazer esse papel. Agradeço muito a direção, a coordenação que sempre me deu apoio e a comunidade que me conhece como Veloso Catirina aqui no nosso bairro Quilombola. Matéria bonita, né? Feita pelo Dálio Rubim e o Caio, que acabou de chegar aqui ao Dizendo Tudo, a Record News Maranhão. Assim a gente encerra a edição de hoje, a gente encerra com imagens, a gente vai direto então agora para Imperatriz ou São Luís? Imperatriz, imagens direto de Imperatriz, fim de tarde, tempo nublado na cidade, chegando aos poucos aí à noite na cidade da região Tocantina. A gente vai agora a São Luís, imagens agora ao vivo, já tem noite chegando, bem mais forte, trânsito cada vez mais tranquilo ali, nessa troca Centro-São Francisco. É o fim de tarde nesse sextou de sexta-feira 13. A gente volta segunda-feira, 18 horas, aqui no Dizendo Tudo. Não esqueça, meio-dia tem ele, Análio Júnior, Hora News. Semana produtiva por aqui. Obrigada a toda a equipe, viu? Top. A gente volta segunda-feira. Até lá. Tchau.